Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, pela oportunidade de estarmos juntos novamente e vamos convidá-los a fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine, iluminando e amparando cada lar conectado conosco nesse instante, levando saúde, paz, equilíbrio e esperança em cada coração. Graça te damos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje vamos abordar um tema que é a liberdade. Um tema fantástico e que tem tudo a ver com aquilo que nós almejamos no dia a dia, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre liberdade. A primeira coisa que nós vamos falar sobre liberdade é que é uma lei divina. O ser foi criado para ser livre. A partir do momento que nós perdemos a liberdade, é como se nós perdêssemos a vida. Ser livre faz parte do ser como um todo. Obviamente, essa liberdade, ela acompanha a nossa evolução. Vamos começar pela base, porque nós acreditamos na evolução do ser, né? Que o ser passou por vários mecanismos, na teoria de Darwin, que é a teoria da evolução. Então, baseado na teoria de Darwin, na teoria da evolução, o ser passou pelos 4 reinos: mineral, vegetal, animal, hominal, né? E estamos a caminho do reino angelical. Então, observa, em relação ao reino mineral, a gente vê que o ser, quando ele está na condição de mineral, né? Ele está preso numa pedra, a sua liberdade basicamente inexiste. Então, ele não tem liberdade, a não ser de expansão dentro de si próprio, porque ela vai acumulando e formando o mineral. Fora isso, ela não tem a liberdade de sair, por exemplo, para algum lugar, para pegar uma água, nada disso. Então, a sua liberdade é restrita. À medida que a gente vai evoluindo, a nossa liberdade vai aumentando. Por exemplo, a planta. Então, quando você tem uma planta, ela tem a raiz. Então, a raiz dela vai até onde tem água. Então, ela consegue ir. Mas o tronco, né, e as suas folhagens não conseguem. Ela está presa, ela está fixa. Apenas as raízes conseguem se movimentar à procura de água. Olha que interessante, né? E aí, quando a gente entra no reino animal, já o animal ele tem a liberdade de ir procurar o alimento que ele quer, de procurar uma sombra para se descansar. Então, a sua liberdade vai aumentando. Ele já tem a liberdade de ir para a direita ou para a esquerda. Então, ele já tem a liberdade de escolha de qual caminho seguir, o que buscar. Mas também é relativa, porque como animal, dentro de uma floresta, a liberdade dele está ali restrita. Ou como um peixe, por exemplo, né, que é uma evolução também, ele tem um rio que limita as margens. Se é um aquário, ele é totalmente limitado, né? Ele é livre para andar lá dentro e fazer o que ele quiser, mas ele não consegue sair desse meio. Assim é o reino animal. Entramos no reino hominal, o homem, a gente já vê que o homem, quando ele nasce, ele também nasce com a liberdade restrita. Você vê um bebê, ele não consegue se movimentar. E à medida que ele vai crescendo, ele vai ganhando a liberdade. Então, já começou a andar, a mãe já deixa ele andar na casa. Antes era só o berço, né? Ou se a mãe pegasse e colocasse. E aí ele já anda, tal. Aí a hora que ele vai ficando maiorzinho, ele já vai para a escola, né? Aí, então ele já tem mais liberdade. E aí quando ele vai adquirindo a adolescência, a mãe já deixa ele ir para a casa dos coleguinhas, viajar muitas vezes sem a mamãe, aí a liberdade vai aumentando. E quando ele atinge a fase adulta, ele então passa a ser livre, embora alguns pais acabam tolhindo a liberdade desse ser, e eu vou falar um pouco sobre isso depois, né? Mas só para a gente entender, e à medida que o ser vai evoluindo, quanto mais o espírito é evoluído, mais livre ele é para escolher o que ele quer e o que ele não quer fazer. Porém, existe um programa e todos nós temos um alvo, que é Deus, é a perfeição. Então, a lei de progresso vai acabar meio que nos levando dentro desse caminho, embora a gente tenha a liberdade de estagnar ou avançar,
né? Então nós temos a lei de progresso, que é outra lei divina, que está para nos impulsionar em direção à perfeição, a Deus. Então todos nós seremos deuses um dia, atingiremos a perfeição máxima. Então, até chegar nessa perfeição, nós podemos ter caminhos diversos e seguirmos por vários caminhos. É óbvio que à medida que você ganha liberdade, aumenta-se a sua responsabilidade. Então, liberdade está igual à responsabilidade. Porque se você, a partir do momento que você faz uma escolha, você tem que responder por essa escolha. Então você tem o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, mas você vai ter que colher aquilo que você escolheu. Você vai ter que colher os frutos, né? E tem uma frase que também nos ajuda nesse sentido, que diz assim, ó, a planta é livre, mas a colheita é obrigatória. Por exemplo, você pode plantar jiló, abacaxi, quiabo, tá? Mas se você plantar jiló, você vai colher jiló. Se você plantar abacaxi, você vai colher abacaxi, tá certo? Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Então, tudo que você planta, você colhe. Isso em relação a outra lei divina, que é a lei de causa e efeito. Então, a lei de liberdade esbarra na lei de causa e efeito, onde você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então, você é livre para escolher o que quer plantar, mas a colheita, você passa a não ser livre, porque a planta é livre, mas a colheita é obrigatória. Plantou, tem que colher. Por isso, se você planta discórdia, se você planta o ódio, se você planta, né, você vai colher o ódio, você vai colher a discórdia. Se você planta amor, bondade, generosidade, você vai colher amor, bondade e generalidade, né? Então, essa é a lei de causa e efeito, aonde a lei de liberdade vai esbarrar aí, a sua liberdade. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, a sua liberdade começa onde termina do próximo. Então, nós temos que saber, tá certo? Até que ponto eu posso agir e ser livre, até que ponto que eu não posso agir. Então, essa maturidade de escolha, é por isso que ela está relacionada com a evolução, porque um espírito que é atrasado, tomando certas atitudes, as consequências vão ser catastróficas para ele e ele vai sofrer. Então, é melhor, entre aspas, que ele não tenha a capacidade de usar essa liberdade plenamente, porque senão isso traria problemas. Tem outra frase que eu gosto muito que fala que formiga, quando quer se perder, cria asa. É mais ou menos nesse sentido, né? Se Deus não dá asa para cobra, outra coisa interessante, imagina se cobra tivesse asa, nós não tínhamos como nos proteger dela. Então, quer dizer, tudo tem o seu o processo. A cobra ela rasteja, porque se ela voasse, ela poderia ser muito perigosa. Então, ela precisa se rastejar e, enquanto cobra, ela tem a liberdade de ir no buraco que ela quiser, mas só nos buracos, ela não fica no ar, né? Então, a liberdade, ela é fundamental. E o que eu percebo? Eu percebo que todas as vezes que nós tolimos a liberdade de alguém, mesmo com o intuito de proteger esse alguém, nós estamos interferindo numa lei divina e estamos errados. Márcio, mas uma mãe que vê que o filho, por exemplo, vai entrar no mundo das drogas, ela para tentar salvar esse filho, ela não pode internar o filho numa clínica? Sim, desde que ele aceite. Porque se você internar ele na marra, você vai estar violentando e não vai estar educando. Ele vai fugir e ele não vai obedecer e não vai funcionar. Você vai jogar dinheiro fora. Essa que é a grande verdade. Vai traumatizar e vai violentar. Mas e se ele cair no mundo da droga e ele se perder e etc? Bom, aí foi a escolha dele e ele vai ter que colher aquilo que ele plantou. E a mãe não tem o direito de interferir, mesmo ela amando muito. Porque Deus nos ama com profundidade e respeita a nossa liberdade, porque uma mãe não tem que respeitar a liberdade. Então nós temos que repensar nossa conduta em vários aspectos. Você fala, Márcio, mas ele vai errar muito, porque usando droga ele vai adoecer, ele pode morrer, ele pode ir para o Vale do Suicida, enfim, ele vai sofrer demais. Eu, como mãe, não tenho direito? Não, porque você está interferindo numa lei divina. Você pode ajudar, mas se ele quiser, sem violentar, aí que está a liberdade, né? A gente tem que respeitar a liberdade do outro. E outra coisa, muitas vezes o erro ensina muito mais ele do que o acerto. Porque se eu acertei, porque você me disse para me fazer, esse aprendizado é quase insignificante, porque, na verdade, eu estou seguindo o que você disse, eu não estou seguindo o que eu queria fazer. Então, não existe mérito aí. E
esse benefício, ele não é tão grande quanto você escolher, entende? Por isso que nós temos que respeitar essa liberdade dos nossos filhos em relação ao que eles querem. É óbvio que você não vai dar liberdade para uma criança de 10 anos escolher se quer ir para a festa e passar a noite inteira na rua, porque ela ainda é indefesa, ela é pequena e ela ainda não tem condição de ser livre totalmente. Mas a hora que ela atingir a maioridade, ela tem. E a gente vê pais que chantagiam, falam, se você sair, eu não vou dar sua mesada, se você não fizer isso. Então ele fica comandando e querendo controlar a vida do filho. Isso é péssimo, gente. Alguém querendo controlar a nossa vida. Nós precisamos ser livres, nós precisamos nos sentir livres para sermos felizes. Porque a felicidade está diretamente relacionada com a liberdade. Sabia disso? E sabe quem disse isso? Jesus. Olha o que ele disse. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Do que nós estamos falando. Nós estamos falando de liberdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós nos libertamos. E a felicidade está diretamente ligada com a liberdade de escolha. Você é feliz quando você é livre para escolher. Não é? Por exemplo, você está num relacionamento, tá certo? E você está obrigado nesse relacionamento, com certeza você vai ser infeliz, né? Porque você tem que estar porque você quer. É uma opção sua, não porque alguém está te cerceando, te chantageando, né? É o cara que fala, se você largar de mim, você não vai ter mais mesada, você não vai ter mais nada, então você tem que ficar comigo por causa do dinheiro que eu estou te dando. Quer dizer, isso é triste, você está comprando, né, a presença da outra pessoa. Ela não está porque ela quer, ela está porque ela está sendo forçada. Então, isso violenta, isso fere, né? Isso machuca e isso gera, vamos assim dizer, repressões e traumas violentíssimos. Então nós temos que dar ao outro a liberdade de estar ou não conosco. Durante milênios nós tivemos mandando, né? Lembra quando os pais escolhiam com quem o filho ia casar? Olha que absurdo, que violência você ter que casar com uma pessoa que você não quer, porque seu pai escolheu. E eles faziam isso para agradar os pais, porque não queria ver os pais tristes, e eles ficavam infelizes o resto da vida e fazia outra pessoa infeliz, mas tudo isso para agradar os pais. Quer dizer, é um egoísmo, é uma violência sem tamanho, todas essas atitudes. E a gente vê pai até hoje agindo da mesma maneira. Fulano de tal não é bom, não é a boa pessoa para você casar, você tem que separar dela porque ela não presta. Quem somos nós? Às vezes o que ela precisa é de uma pessoa que não presta, porque se ela pegar uma pessoa que presta, ela não vai conseguir avançar, evoluir, me entende? Então a gente está interferindo. E eu gosto muito de Bert Hellinger, que eu considero um dos maiores psicólogos da Terra, que criou a constelação familiar. E Bert Hellinger, ele fala uma coisa que eu amo. Ele fala o seguinte, que quando você faz uma coisa que alguém teria que fazer, você está interferindo na liberdade dele e atrapalhando a evolução. Por exemplo, se você é uma avó, né, e quer cuidar do seu neto, porque o seu filho você acha que ele não tem condição de cuidar, ou sua filha. Então você cuida desse neto e assume o papel de mãe. Você está interferindo na liberdade dessa mãe, que ela vai deixar de crescer e de exercer o seu papel. Então por quê? Por amor. Você fala, mas ela não tem condição, ela é relapsa, ela bebe, ela fuma, ela usa droga, não sei o quê, mas ela é a mãe. Ela que tem que exercer o papel de mãe, entendeu? E mesmo errando, porque ela precisa ter esse direito, senão ela não vai aprender. Então você, interferindo na liberdade do outro, você está interferindo na sua evolução. E mesmo quando essa interferência ela é bem intencionada, porque a pessoa tem boa intenção, não faz por maldade, faz porque ama, né? Ela está realmente interferindo. Então nós precisamos entender que a liberdade é a base, né, da felicidade de um ser humano. Você ser livre é a melhor coisa que existe. E essa sensação de liberdade é muito bacana. Você sabe que tem uma história muito interessante. Dois índios numa tribo queriam se casar. Eles eram muito jovens. E numa tribo, quem autoriza o casamento é o pajé, né? E aí foram procurar o pajé para que ele pudesse autorizar o casamento. Então o pajé orientou que a Índia deveria caçar uma águia fêmea e o índio uma águia macho. E aí os dois foram procurar, caçar e trouxeram as duas águias, vivas, presas, né?
Então ele disse, agora amarra um barbante, amarrou um barbante no pé de uma águia e no pé da outra e deixou os dois amarrados. E aí diz, agora vocês dois vão observar o comportamento dessas águias. Olha, uma começou a bicar, a outra bicar, quase estavam se matando as duas. Então ele disse, agora tira o barbante, solta e observa. Então quando tirou o barbante, soltou, as duas águias foram um para cada canto. Voaram, saíram desesperadamente uma para cada canto. De repente, ele falou, observa. Aí de repente ele olha numa árvore, depois de um certo tempo, estão os dois ali meio que namorando, meio junto, e aí depois cada um, né, de beijar e de estar junto ali, voava cada um para um canto, entendeu? Então ele disse, veja, por que eu fiz vocês aprenderem essa lição? Se você tolir a liberdade um do outro, o casamento de vocês não vai prestar, vai acabar. Porque o ser humano, como todo animal, ele precisa ser livre, voar livremente. Então a gente vê casamentos quase que, eu diria que não é nem um casamento, é um quadro obsessivo. Porque a mulher diz, você não vai assistir mais futebol, você não vai não sei o quê, e aí proíbe a pessoa de tudo, você vai ficar dentro de casa, né? Então aquele rapaz, por exemplo, solteiro, que está acostumado a sair, jogar sua bolinha, depois passa no barzinho para bater papo com os amigos, tomar sua cervejinha, a mulher fala, não, agora você é homem casado, você não pode, tem que fazer mais isso. Então ele começa a se sentir asfixiado, preso, sem poder jogar sua bolinha, tomar, né, sair com seus amigos, e aí ele fala, então também você não pode sair sozinha, você só pode sair comigo, né? Suas amigas você também não pode mais sair, ela não pode mais, né, aonde ela ia, ela frequentava o shopping, andava com as amigas, passeava. Então, quando existe esse quadro de ciúme, de desconfiança, de obsessão, o casamento vira um tormento, vira uma cadeia, vira uma verdadeira prisão, e um começa a bicar o outro. E isso é péssimo, isso gera uma discórdia, isso gera doenças gravíssimas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até suicídio. Tem pessoas que se matam, não suportam, né, essa carga. Então, o amor, gente, ele liberta. O amor não escraviza, o amor não aprisiona. É isso que nós temos que entender. Mas nós temos o velho hábito de várias reencarnações de comprar as pessoas e obrigar as pessoas a fazer o que nós queremos. Isso é o egoísmo, né? Então eu sempre falo que o ser tem que ser livre. Agora, se ele quiser permanecer no relacionamento, é porque ele quer, não é porque ele está sob ameaça de morte, não é porque ele vai ficar sem dinheiro, não é porque ele está sofrendo chantagem emocional, né? Porque tem pessoas que fazem chantagem emocional. Eu tinha um casal que eu estava acompanhando, fazendo terapia, né, para que eles pudessem permanecer juntos, que eu sou a favor da família, eu acho que a família é importante, né? É a base da sociedade, mas uma família alicerçada em sentimento de amor, em sentimento de fraternidade, de respeito, não de exploração, né? E aí esse casal, tendo muita dificuldade, e ela, todas as vezes que ele falava de separar ou alguma coisa assim, ela caía doente, ia para o hospital e aquela coisa toda, e até que ela tramou com o médico para dizer que ela tinha um problema cardíaco gravíssimo, que se ela sofresse qualquer contrariedade, ela morreria. E aí esse rapaz foi ficando deprimido e começou e tentou suicídio. Tentou se matar. E aí, quando ele tentou se matar, foi que eu o conheci e conversando com ele, ele diz, olha, se eu sou preso num relacionamento que se eu largo, ela morre do coração e a culpa vai ser minha e eu não sou capaz de suportar essa culpa, só que eu não gosto dela, ela é uma pessoa difícil, eu brigo o tempo todo, mas eu tô porque eu tenho medo dela morrer, quer dizer, uma chantagem emocional que a mulher estava fazendo na tentativa. Então, nós orientamos e tudo, ela falou, aí eu consegui intervir, ver que a mulher não tinha nada cardíaco e que, na verdade, é uma chantagem que ela usa. Então, às vezes, a mulher ou o homem usa de várias artimanhas, sabe? Para tentar manter um relacionamento, forçando a barra. Gente, não força a barra em convivência. Forçar a barra num relacionamento é como você pôr um sapato apertado. Vai dar calo, vai dar problema, né? Até quando a gente vai ficar forçando a barra das coisas? Então, eu acho que a coisa tem que fluir naturalmente. O amor, ele liberta, não escraviza, né? Então, essa liberdade de escolha, isso faz o ser feliz e não essa imposição. Por isso que eu acho que essa visão de casamento, sabe, de família obrigatória,
ela está deixando de existir. As famílias que existirão no futuro são famílias que estão porque se amam, porque têm afinidade, porque têm o mesmo pensamento, são almas afins. Porque é assim que é constituída a família no plano espiritual, por almas afins, que gostam das mesmas coisas, que conversam, que sentem prazer em estar junto, em dialogar, né? Porque a partir do momento que você sente desprazer, que você sente ódio do outro, esse não é o objetivo dos nossos relacionamentos. O objetivo dos relacionamentos é desenvolver a capacidade de amar, porque o amor verdadeiro, ele liberta, ele não escraviza, né? Então vamos respeitar as pessoas como elas são, amá-las como elas são. Tranquilo? E agora nós vamos ter, né, uma entrevista com a Fran Suíze, vamos falar sobre esse assunto muito bacana, tá? E temos perguntas também sobre esse tema, não saia daí. Nós temos o livre-arbítrio nas nossas escolhas, decisões dos adultos, mas e as crianças? Adolescentes, tudo. Até que ponto a gente pode pôr limite para esse livre-arbítrio das crianças e adolescentes? A pergunta é maravilhosa disso e já foi respondida, né? Quando nós falamos da criança que vai ganhando liberdade conforme o grau de responsabilidade e maturidade. Por exemplo, assim, não querendo me gabar e aparecer, mas quando eu tinha 12 anos, eu já tinha uma maturidade de adulto e a minha mãe confiava de viajar e deixar a casa sozinha para me tomar conta. Então eu tomava conta dos meus irmãos, levava eles para a escola, eu fazia o almoço e eu tomava conta de tudo. Acho que eu já nasci velho, né? Então quando que você vai dar liberdade ou não, eu acho que depende muito da maturidade de cada espírito. Tá certo? Eu vejo que tem criança de 10 anos que você pode deixar ela, que ela sai muito bem. E tem adolescente de 27 anos que é totalmente irresponsável. Então, essa idade psicológica, essa maturidade psicológica, ela não tem muito a ver com a idade cronológica, né? A não ser na fase infantil mesmo, até 7, 8 anos. Depois disso, a gente já começa a ver ali aquela evolução do ser, né? Quanto mais evoluído, mais precocemente ele vai ter responsabilidade e aí você pode dar mais liberdade. Então, até onde que está o limite? Cada criança é uma criança, cada pai é um pai, cada situação é uma situação. Entende? Então, uma vez, por exemplo, minha filha de 14 anos disse: pai, eu quero ir à festa. Eu disse: tá bem. Eu disse: papai leva você na festa. Eu falei: eu levo você que hora? 10 horas e pego meia-noite? Ele falou: não, pai, você está brincando comigo. Meia-noite a festa começa. Eu quero que o senhor me leve à meia-noite e me pega às 6 da manhã. Eu falei: mas você está louca? Você vai ficar lá dessa idade até? Não, deixa você ficar mais madura. Eu acho que você está muito precoce para isso. Ela falou: então tá bom. E eu estou tranquilo, achando que está tudo certo, né? Quando ela fez 17, 18 anos, eu fui levar ela na escola, um chofer disse: olha, eu pego sua filha para sair com o menino que eu trabalho com o pai dele, desde que ela tem 14 anos. Ela pulava o muro e vinha, e aí eu levava ela de manhã cedo lá na sua casa. Isso já tem uns 3 anos. Dá para entender? Eu achando que estava tudo certo, que ela tinha obedecido e tal, ela estava pulando na janela. E ela corria um risco violento, porque ela subia no telhado, descia, e depois ela escalava um muro de quase 3 metros para ela poder ir nessa festa. Então eu senti que às vezes esse proibir não é o caminho. Isso aí nós já fizemos durante milênios. O negócio é diálogo, negociar, entendeu? Porque eu preferia eu estar levando ela à meia-noite, pegando às 6, do que ela estar pulando o muro. Márcio, eu queria saber, se todos os caminhos nos levam a Deus, aonde entra o livre-arbítrio nisso tudo? Né? Se ele realmente existe e qual o nível de influência dele no desenvolver da nossa caminhada. Olha, sua pergunta é maravilhosa, né? Porque, na verdade, Deus nos ama e nos aguarda, né? Ele respeita a nossa liberdade de chegar até Ele ou não. Existem pessoas que não caminham em direção a Deus, mas caminham em direção contrária a Deus. E Ele respeita isso, entendeu? Porque só que um dia, mais cedo ou mais tarde, você vai descobrir que você pegou o caminho errado. Então, quando você colhe o que você plantou, é porque você vai perceber que deveria ter plantado diferente, né? Quando você pega o caminho da direita e você descobre que deu
deu errado, então você volta e pega o da esquerda. E assim Deus nos dá essa liberdade de escolher ir até Ele ou não. Ele não nos violenta, não nos obriga, tá certo? Embora existam algumas leis, como a lei de progresso, que nos impulsiona na direção da luz, mas não nos obriga a ir em direção à luz. Você pode ir em direção às trevas. Então, várias atitudes nossas é a atitude de afastar do caminho que deveríamos estar e não estar. Mas Deus, mesmo quando nós estamos no caminho contrário, indo em outra direção, Ele não nos abandona jamais. E nos intui, nos ampara, nos carrega em seus braços, nos ama e respeita a nossa liberdade de ir até Ele ou não. Só que, óbvio, mais cedo ou mais tarde, nós chegaremos no Pai, porque assim tem que ser o que é melhor para nós. O que nós buscamos está em Deus, então nós vamos andar, nadar e morrer nessa praia maravilhosa que chama Deus, né? Então nós vamos chegar até Ele, mas o tempo é que nós podemos escolher e os caminhos que nós podemos seguir. Então você pode ir tanto em direção a Ele como contrário a Ele, tá certo? Durante milênios caminhamos contrário a Ele, tanto que entramos no processo de involução. Quando nós estamos evoluindo, nós estamos afastando dele. Quando nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando em direção a Ele. Então a evolução é o caminho da perfeição, é o caminho divino. Deu para entender? Mas Deus está sempre conosco. Ouvi dizer que a nossa reencarnação pode ser planejada, mas também pode ser compulsória. No caso de uma reencarnação compulsória, por que os espíritos não podem escolhê-la, já que o livre-arbítrio deve ser respeitado? Existem sim reencarnações compulsórias, que são obrigatórias, porque é aquilo que eu falei, a planta é livre, mas a colheita é obrigatória. Você, por exemplo, foi um político, teve tudo na mão para ajudar a pobreza, roubou todo o dinheiro e desviou para suas fazendas. E você quer reencarnar depois como? Você quer reencarnar num bairro chique, num bairro com tudo, com todo o conforto, como? O que você plantou? Você plantou a miséria, a desgraça, roubou dinheiro da saúde, roubou dinheiro da educação, roubou dinheiro da habitação. Agora você vai ficar sem saúde, sem habitação, sem nada. E aí você vai ser obrigado a reencarnar numa favela porque você colaborou para que muitas centenas de pessoas fossem favelados também. Então, aí você perdeu a sua liberdade de escolha, tá certo? Por quê? Porque você plantou. Lembra que eu falei? A planta é livre, mas a colheita é obrigatória. Então é muito simples a resposta, né? Não, Deus não está violentando nada. É você que está colhendo o que você plantou. Então, a reencarnação compulsória, ela está relacionada com isso. Por exemplo, isso vale para a questão da sexualidade, sabia? Às vezes, você vai reencarnar num corpo masculino quando você tem uma psique feminina e você não aceita isso. Mas se você reencarnou compulsoriamente, obrigado, num corpo que você não ama, é porque você aprontou como homem e agora tinha que vir passar por esse processo e esse mecanismo, tá certo? De ter um corpo, né? Por exemplo, o homem que abusou das mulheres, que aprontou horrores, né? Abandonou, largou, traiu, fez um monte de coisa, muitas vezes vai vir como mulher para ser violentada, largada e etc. E muitas vezes com a psique masculina num corpo feminino, colhendo tudo aquilo que plantou. Inclusive a rejeição do próprio corpo que não aceita, né? Essas são as reencarnações compulsórias. E a gente às vezes se rebela e não aceita. E a gente chuta o balde. E Deus nos respeita. Isso é que eu acho lindo. Entendeu? Quer dizer, se você quiser, você pode. Se você não quiser, não pode. Eu conheço muitos favelados que não aceitam ser pobre na favela. E ele começa a roubar. E aí entra no mundo do crime, mata todo mundo, morre e retorna para o plano espiritual, né? Vai colher de novo, porque agora, além da miséria de ser pobre, ele vai reencarnar com a lesão dos tiros que ele deu, na lei de causa e efeito. Você plantou, meu amor, você vai colher. Você matou, você vai ser matado. É a lei, né? Sem violentar a lei de liberdade. Isso é lei de liberdade, tá? Mas a reencarnação compulsória está relacionada com o quê? Com colheita do que você fez. Você usou a liberdade mal, você vai ter o resultado mal. Você usou bem, vai ter o resultado bem. Simples assim. Bom, gente, temos a grata alegria de receber aqui a Fran, que é uma trabalhadora nossa há muitos anos. Eu considero o meu braço direito, né?
na nossa obra, está sempre conosco, é uma pessoa que a gente tem grande afinidade e uma grande alegria de estar com ela aqui falando sobre esse tema de liberdade, né, Fran? Seja bem-vinda, é a Fran, né, que vai estar com a gente hoje falando sobre isso. E aí, Fran, pois não? Para mim é uma grande honra também estar aqui nesse programa, que a gente sabe que tem um alcance, que leva conhecimentos. Este tema é um tema maravilhoso. Eu também quero agradecer a Márcio, que ele também é um grande irmão. A gente está junto há muitos anos e nesse trabalho do bem, aprendendo todo dia. Você também pode se tornar um grande amigo do Márcio. Venha estudar conosco, venha trabalhar, ser voluntário, e a chance da gente estar evoluindo juntos é muito grande, porque um aprende com o outro no dia a dia, não é verdade? Esse tema é maravilhoso, tenho certeza que muitos de nós temos muitas dúvidas, e quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai buscar essas informações como esse tema, livre-arbítrio, porque vai nos ajudar a nos tornarmos seres melhores. E a grande contribuição que o Espiritismo vem trazendo para nós é justamente esse estudo a contribuição que vem também, assim, os Espíritos, o Livro dos Espíritos, todos os livros que foram citados, que nós vamos estar sempre buscando a informação, a base de tudo que a gente buscar tem um suporte doutrinário, e os livros nos traz para nós casos maravilhosos, vai trazer para nós as experiências que vão nos ajudar a nós também evoluirmos mais rápido, temos mais um pouco de inteligência, saber que nós temos as nossas asas do conhecimento, e quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor nós vamos ter o nosso livre-arbítrio. Não é verdade, Márcio? É verdade. Então, Fran, a Fran falando e eu pensando exatamente dentro dessa questão, né? Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né, Fran? É como a Fran disse, à medida que você vai conhecendo, você vai se libertando, porque a prisão maior não é a que está fora, é a que está dentro de nós, né? Então, são as informações que nós temos, os condicionamentos, as verdades que nós criamos como verdades. E eu vou dizer uma coisa que eu tenho descoberto, Fran, nos últimos anos. 99% das verdades que eu achei que era verdade, eu descobri que eram mentiras. Não é que é mentira, são verdades relativas, entende? E à medida que você vai crescendo, né, no conhecimento, como você colocou muito bem, você vai percebendo que você estava preso em conceitos e informações que foram nos passados. Via religião, via formação dentro do lar e assim por diante. E a sociedade, ela cria padrões que nos obriga a ser o que ela quer e não o que nós somos de fato. Então a gente acaba não sendo livre, a gente acaba obedecendo padrões sociais ridículos, tristes, lamentáveis, né? Então a sociedade, ela sim, ela funcionaria para nós como aquela coisa que você põe no burro, como é que chama aquela, eu não lembro, mas quando você vai montar o cavalo, você põe um negócio aqui que eu tenho que tentar lembrar o nome. Mas é isso, ela fica nos limitando a nossa visão e nos obrigando a ser o que nós não queremos, né? Porque para a sociedade tal coisa é vergonhoso, não pode. Para a sociedade não pode isso, não pode aquilo. E você vai sendo escravo da sociedade, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque os padrões que a sociedade exige não significa que são verdadeiros, não é? Isso mesmo, Márcia, até coloco meu depoimento aqui, porque à medida em que esse conhecimento chegou, à medida em que houve um amadurecimento, eu também tive essa experiência da liberdade, do livre-arbítrio, de escolher o que era melhor para mim, e eu decidi muita coisa que é um presente que eu me dei, me tornei espírita, né? Então era muito católica e me tornei espírita pelo caminhar do buscar. E quando eu conheci este trabalho, junto aqui com a nossa equipe, com o Márcio e tal, e ele sempre já tinha esse conceito, e levando para nós, que ele trazia assim, um conhecimento, ele falava assim, aqui não vem ninguém forçado, quem quiser vir, venha, porque quer vir, aqui não tem ninguém forçado aqui neste grupo, tem? A gente faz essa pergunta para nós mesmos.
E aí eu falei, mas eu estou me sentindo tão bem aqui, eu não estou forçada. Aí quando eu voltava, muitas vezes, no grupo, amigos, família, ele falava assim, você está presa nesse vantuil. Mas o que é prisão, como esse conceito que está na mente nossa? Né? Você tem que saber o que é prisão para você. Um novo conhecimento, uma nova experiência, vai fazer você se sentir melhor e ter conhecimento para poder fazer as boas escolhas. Né? Eu trago aqui uma experiência de Chico Xavier, que também passou por esse questionamento. Né? Em 1969, no livro As Vidas de Chico Xavier, vale a pena também você ler, conhecer, esse livro é maravilhoso. Né? Então, Chico Xavier, ele tinha escrito já o seu 100º livro e ele já estava assim, feliz que ele chegou nesse patamar de psicografia, e ele já estava se sentindo realizado e que cumpriu a missão diante do que já estava estabelecido, que era um compromisso com Emmanuel. Aí, quando ele fez tudo isso, ele queria andar pelas ruas, ele se sentiu aquela liberdade, né, que ele queria já gozar, sair. Eu cheguei num patamar que eu queria conquistar. E, no momento, ele foi convidado já por Emmanuel para continuar a psicografia. Ele falou, mas eu não tenho meu livre-arbítrio? Nós já não cumprimos uma missão? Aí, Emmanuel falou para ele, mas você tem um planejamento espiritual, um investimento da espiritualidade para a continuidade, agora que você está ficando bom para psicografar. Né? Então, ele falou assim, mas e se eu não quiser? Olha a pergunta, a escolha, pergunta, tudo a gente pode fazer, a espiritualidade vai respeitar. Né? E aí foi a hora que Emmanuel falou para ele, olha, sua programação é essa, se você não quiser, podemos até, né, fazer um encaminhamento de um desencarne prematuro, aí, tudo. Então, ler o livro com mais detalhes, você vai compreender, né, vida desapropriada. E o Chico entendeu a lição, ele meditou, claro, ele também fez a escolha dele, que poderia ter sido diferente, mas ele aceitou a proposta de continuar e trazer os livros para nós. Então, é amadurecimento de um espírito que precisava ter esse diálogo. Pensou, repensou e decidiu. Assim é a nossa vida, né, Márcio? Exatamente. Então, gente, a gente chega a pensar que o Chico foi obrigado a continuar a escrever a título de estar sendo ameaçado de morte por Emmanuel, mas Emmanuel não ameaçou de morte. Só diz que a partir daquele momento a encarnação dele não teria mais o aval dos espíritos no sentido de conservar e preservar a vida dele, porque como existia uma missão, né, eles estavam atuando de forma, vamos dizer assim, médica, para que ele continuasse vivendo, né? Então, ele não foi uma ameaça, os espíritos não chantagearam o Chico, mas deram a ele a escolha de escolher, porque eles deixariam de dar o suporte, né, por causa da missão que teria que ser executada. É como, por exemplo, você assumiu um cargo no governo, você passa a ter uma segurança própria daquele cargo que você exerce. A partir do momento que você sai do cargo, você perde essa segurança. Um exemplo, o presidente da República, o governador, tem uma segurança própria, né? Então, ele é a segurança do presidente. Você não é mais presidente, você não tem mais a segurança que você teria, né? É isso que Emmanuel deu a entender para ele. Você perderia essa proteção, né? E aí você vai seguir como todo ser humano, sem essa proteção. E aí ele escolheu continuar com a proteção porque é uma escolha dele. Vivendo, ele estava feliz como ele estava e percebendo a riqueza que os livros iam trazer. Então, Chico, ele teve o direito de escolher, a liberdade de escolha, né? Então, assim, dependendo do caminho que nós pegamos, gente, nós podemos permanecer mais tempo na Terra ou não. Isso é livre-arbítrio. Por exemplo, se eu sei que o álcool é prejudicial para mim, que vai me matar mais precocemente, por que eu vou insistir em beber? Então, eu tenho a liberdade de beber ou não. Mas aí, se eu beber, eu sei que eu vou morrer mais cedo. Então, é uma escolha que você faz. Todos os dias nós fazemos escolhas, não é? Isso é lei de liberdade. Você é livre para escolher o que você vai fazer. Mas a colheita, lembra que nós falamos? A planta é livre, mas a colheita é obrigatória. Você quer beber, beba, mas saiba que você vai morrer mais cedo. Então, só isso, né? E você vai lesar o seu corpo espiritual. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. Outra coisa é que a espiritualidade menor, ela, na verdade, trabalha com coerção, com violência, obrigando a gente a fazer as coisas. Isso é treva.
A luz nunca nos obriga. Jesus não nos obriga a amá-lo. Deus não nos obriga a amá-lo e nem segui-lo. Olha que interessante. Nós temos a liberdade de amar ou não, né? Então Deus poderia nos criar na condição de sermos obrigados a amá-lo, entendeu? E aí não teria sentido a vida. Então nós somos livres. Nós temos a liberdade de amá-lo ou não. Olha que coisa linda. E aí ele aguarda pacientemente, né, Fran, o dia que você decidir amá-lo, por livre e espontânea vontade. Ele não obriga você a amar. Assim, eu acho que nós não podemos obrigar ninguém a nos amar, né, Fran? Exatamente. E a gente lembrando também de Paulo, que Paulo disse, né, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, é justamente nessa liberdade que o Pai dá para nós, tudo nós podemos, mas tudo nos convém. É o amadurecimento, como o Márcio disse agora, que vai fazer com que nós tenhamos esse livre-arbítrio, né? É quanto mais eu ter o livre-arbítrio, é quanto mais inteligência e conhecimento eu tiver. Aí eu vou sabendo as escolhas que eu vou fazer. Então, isso é garantia de um livre-arbítrio, senão você fica preso. Você está preso neste processo de plantio e colheita, né? Não tenha dúvida, porque isso é uma lei, né? A lei está ali estabelecida. E a gente vai lembrando também de muitos casos assim, dos livros que a gente lê, né? Tem um livro que chama Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, e ele vem falar, eu acredito que é um tema assim também bacana, que a gente pode estar tocando aqui, mas que é justamente sobre o aborto, né? A mulher tem essa liberdade de, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso decidir sobre o meu corpo e tudo mais. Então, tem um caso lá, nesse livro, que conta, a lição chama Príncipe Encantado, né? E ela sempre sonhava ter um príncipe encantado. E ela engravidou, indesejado, e a família em cima dela, os pais, tudo, e pediu que ela fizesse o aborto, porque aquela coisa da pressão, né? Você não quer, o outro vem forçando, né? E foi a hora que ela meditou, pensou, os espíritos conversaram com ela, o anjo da guarda conversou com ela, e ela pensava em casar com um príncipe encantado e tudo mais, e o príncipe encantado era o filho dela. Era o grande amor da vida dela, estava vindo como filho dela. Esse era o príncipe encantado. E ela, graças a essa orientação espiritual, graças a essa sintonia que ela teve, ela superou todas as dificuldades que a família estava pressionando. Ela viveu um momento difícil, mas com amparo, ela teve esse filho. E ela, quando ela viu o filho, ela ficou amando cada vez mais, ela sabia que ela tinha tomado a decisão correta. Então, nada de pressão, quem decide somos nós, pelo amadurecimento. Cada pessoa que chega na nossa vida, existe um planejamento divino. A nossa reencarnação, no mínimo, segundo André Luiz, foram olhados 30 encarnações passadas. Já pensou? Olhou-se 30 encarnações passadas, decidiu-se por esta encarnação, que ela é a melhor, foi feito todo um planejamento, e quando a gente reencarna, a gente já vem com aquela informação de que eu tenho que ir algumas coisas, e eu mesmo escolhi naquele planejamento que vou passar, né? Então, aí, numa desses momentos ali, eu posso escolher, através do livre-arbítrio, as quedas minhas, não cumprir o planejado. A maioria de nós geralmente não cumpre o planejado, mas se a gente entrar em sintonia com uma faixa vibratória positiva, com Deus, todo dia conversar com Deus, ter esse Deus mais perto de nós, como eu trouxe aqui essa imagem do mestre, porque este é o meu alvo, tem que ser de todos nós, porque ele é nosso irmão mais velho, ele quer o melhor para nós, né? Então, a gente vai acertar, a gente vai conseguir cumprir a nossa programação, né, Márcio? Exatamente. Então, falando de liberdade, né, Fran, as pessoas perguntam, escuta, será que nós temos destino? Então, né? O que é o destino? Eu tenho o destino de casar com fulano de tal. Existe o destino? Olha que interessante, essa pergunta é boa, né? Na verdade, o destino não seria uma interferência no livre-arbítrio, na liberdade de escolha? Tem gente que fala, não, você tinha destino de casar com essa criatura, você tinha destino de apanhar do marido, você tinha nada disso, gente. Presta atenção, existe um programa evolutivo que é diferente de destino. Você pode cumprir o programa ou não, entende? Então, o destino você faz.
Não existe uma determinação que você tem que passar por isso, dá para entender? Você pode mudar isso. Isso que eu acho lindo, né? Na lei divina, você pode mudar isso. Agora, olha que interessante. Tem um casal que a mulher queria ter 3 filhos. E aí eles casaram, entusiasmados, sempre falando de ter 3 filhos, tiveram o primeiro filho com grande dificuldade, aí ele perdeu o emprego, ficou com muita luta, não queria ter mais filho nenhum, resolveram ter mais um, e aí veio uma criança problemática, ela tinha um problema emocional gravíssimo, esquizofrenia infantil, veio esquizofrênico, uma criança que quebrava a casa inteira, virou um caos. E eles então decidiram que não queria ter mais filho, pararam ali. O sonho de ter 3 filhos acabou, porque as dificuldades financeiras e a dificuldade com o segundo filho, eles chegaram à conclusão que não queria mais filho nenhum. E aí ela sofreu a vida toda com esse filho e vai, até que no final o filho vai e mata a própria mãe, porque é esquizofrênico, não sabia o que estava fazendo, né? E ela retornou à pátria espiritual arrasada. Falou, Deus, por que vocês me deram esse verdadeiro diabo, esse espírito para ser meu filho e tudo? E o que aconteceu? Por que vocês fizeram isso comigo, essa maldade comigo? Aí os espíritos falaram, olha, na verdade, era um espírito difícil que você em vida anterior enlouqueceu. E agora você estaria recebendo ele para tentar tirar a loucura que você produziu. E o terceiro filho é o espírito evoluído que seria o que cuidaria desse espírito rebelde. Então ele era um espírito de luz que ia reencarnar e vocês simplesmente decidiram que não ia ter o terceiro filho. Então vocês ficaram sozinhos na parada, porque o grande auxiliar que ia tomar conta de tudo, vocês impediram a chegada dele. Então quer dizer, ela teve ali o livre-arbítrio de escolher e escolheu não ter o terceiro filho. Então, às vezes, e já estava no planejamento dela essa criança, tanto que eles queriam 3 filhos, eles só mudaram por causa da dificuldade. Então a gente tem que repensar bem qual é o programa nosso, né? Que a gente veio com ele. É o que a gente tem quando é jovem, quando é adolescente, que você já está com a cabeça fresquinha, você chegou no plano espiritual, você tem tudo em mente. Eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo. Então você já traz um programa mais ou menos, né? Como que eu sei que esse é o meu programa? Baseado na sua adolescência. Porque depois de adulto, a vida vai te influenciando e você vai saindo fora do seu programa, né? Então tem um programa, mas não tem um destino. Entendeu? Então ela mudou totalmente o destino, entre aspas, dela, que ela nem seria assassinada por ele. Foi porque o espírito queria segurar todas as barras, foi impedido de chegar ali, né, Fran? Você sabe que me fez lembrar da minha juventude, que eu também pensava assim, eu me via, assim, eu falava, será que eu vou ter um abrigo de velhos, idosos, né? Alguma coisa assim que fosse me levar a esse trabalho social. Eu já tinha dentro de mim, eu vou ter alguma coisa, uma creche. Eu ficava imaginando eu realizando alguma coisa. Aí, quando me veio um convite para me estar nesta obra, ajudando, como sempre a gente está ajudando aqui, com o Lar Eurípides, todo o nosso trabalho aqui da nossa casa, aí eu entendi aquela minha vontade desde jovem. Então, na juventude, realmente, ela alça para nós alguma coisa maior do que a gente já tem de vontade de fazer. Por isso que o jovem realiza muita coisa. Vamos realizar. Coloque seu pensamento positivo. Tudo você pode. Só vai, né, pensando, conversando, lendo, amadurecendo, se aquilo convém, né? Se for uma coisa boa. A melhor decisão é aquela que é boa para todo mundo. Aquela que é muito particular, muitas vezes não é a melhor. Então, analisemos por essa ótica da fraternidade, né? Exatamente. E, gente, nós lembramos também que a prisão maior, né, Fran, é que está dentro da nossa cabeça. Sócrates dizia assim, quando iam visitar os seus discípulos, ia visitar ele, falava, ô Sócrates, nós estamos com tanta dó de deixar você nessa cadeia aqui. Ele disse, que cadeia? Quando vocês saem, eu saio junto, aqui está só meu corpo. Então, a minha mente é livre. Né? Então, nós podemos ter pessoas presas no carumbé, livres, e pessoas livres presas a preconceitos, presas a dogmas, presas a princípios ridículos, né? A chantagens e uma série de prisões mentais. Né? A pior prisão não é a prisão física, é a prisão psíquica, mental, emocional. Quero agradecer essa oportunidade de poder participar deste programa, que ele tenha alcance, como o nosso irmão Márcio disse, se você gostou,
compartilha, curta, passa para mais pessoas, o máximo que você puder, porque você estará contribuindo para ajudar as pessoas neste processo nosso de crescimento do livre-arbítrio. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Então nós vamos ler aqui o nome de alguns livros, sugerir alguns livros que é muito importante, né? Para que vocês possam amadurecer o que nós falamos e avançar nesse sentido. Então, um dos livros que nós vamos sugerir é Ação e Reação, de André Luiz, uma obra psicografada por Chico Xavier, maravilhosa, né? Então veja, Ação e Reação. Temos também o livro Aconteceu na Casa Espírita, um livro maravilhoso, psicografado pelo médium Emanuel Cristiano, né? E pelo espírito de Nora. Maravilhoso esse livro, tá, gente? Temos o Livro dos Espíritos, que lá tem muitas colocações sobre a lei de liberdade, que está lá no Livro dos Espíritos, como uma lei divina, né? E temos também o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que é maravilhoso e dá essa visão ampla para nós sobre essa questão da liberdade. Vamos aos nossos avisos? A primeira aviso, gente, é o Clube do Livro. Se você ainda não é sócio, seja um sócio do Clube do Livro. Com apenas R$ 25,00 você recebe um livro mensal, estimulando a leitura e nos enriquecendo, tá certo? É uma oportunidade de conseguirmos luz por um preço tão baixo. Então, seja sócio, né? Ligue para nós, entre em contato e aí a gente vai ver como você recebe esse livro. O outro aviso importante é sobre doações e sócio contribuinte. Se você ainda não é sócio, torne-se um sócio, nos ajude. Nós precisamos de sua ajuda. Às vezes R$10 para você pode não ser muito, mas para nós é uma ajuda significativa, tá? Então, aí tem a nossa conta bancária, tem os dados e nós temos o nosso site, onde você entra para você acompanhar os nossos balancetes que nós colocamos lá, tá certo? De todas as nossas despesas e receitas. É www.vantuídefreitas.com.br e você entra no nosso site, tem lá a parte de balanço financeiro para você ver a nossa prestação de conta, tá bom? E eu agradeço você que já é sócio, que está colaborando há tanto tempo, que Jesus possa estar te retribuindo não o dobro, mas o cêntuplo, conforme Ele promete. Porque Jesus não promete dar o dobro, Ele fala, receberás o cêntuplo do que houveres esperado, ou seja, 100 vezes mais, né? O outro aviso é em relação às nossas redes sociais, gente. Nós estamos no YouTube. Todos os nossos programas estão gravados no YouTube. Os anteriores, né? Então você pode assistir. E se algum dia a gente deixar de estar na televisão, nós estaremos no YouTube, tá certo? Com o nosso programa no ar. Então é só você digitar Associação Espírita Vantuíde Freitas e colocar Encontro com a Espiritualidade, você já vai acessar os nossos vídeos lá, que lá estão. Vários temas interessantíssimos, tá? Nós estamos também no Instagram, nós temos o nosso Instagram, né? Também Associação Espírita Vantuíde Freitas, e temos o Face, onde você pode assistir as nossas palestras, participar de todas as nossas atividades, tá certo? Então, estamos nas redes sociais aí, contando com a sua ajuda. Nos ajude. Se você assistiu algum vídeo que você gostou, algum tema interessante, curta e divulgue isso para os amigos, repasse isso. Gente, o Lar de Eurípides, um lar de amparo a pessoas com depressão, síndrome do pânico, ideia de suicídio, crises conjugais, problemas de ordem emocional geral. Só não atendemos paciente com esquizofrenia e doenças mentais graves. Fora isso, nós atendemos com carinho, com respeito. Os pacientes são internados gratuitamente, não paga nada. Independente da religião, ele vai ser tratado, amparado, cuidado, tá certo? Então, entre em contato com a gente pelo telefone que aí vai estar, né? Para que você possa dar a oportunidade a você se dar uma chance, né? Uma vez eu encontrei a senhora que diz, doutor Márcio, eu estou para dar um tiro na minha cabeça, eu não aguento mais marido, casa, trabalho e tanto problema que eu tenho e tal. Eu disse, não faz isso. Vai ficar pelo menos um final de semana lá no Lar de Eurípides, sai de tudo isso e sua vida vai ser outra. Estamos chegando a mais um final de programa, onde nós queremos agradecer pela sua audiência e convidá-los a fazermos a fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessas águas e em todas as águas de todos os lares o
o medicamento, o bálsamo, o consolo e a esperança para cada coração. Fortaleça-nos, Senhor, para que possamos respeitar a liberdade de todos os seres, respeitando a nossa própria liberdade. Que a Tua luz ilumine e ampare cada lar conectado conosco nesse instante. Obrigado, Senhor, que assim seja.